Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Na sexta-feira da semana passada, nós navegamos um pouco aqui em torno do livro de Apocalipse. Estudamos aí um pouco essa passagem. Vimos depois o capítulo 4 e também estivemos navegando um pouco por Apocalipse, capítulo de número 5, não é? Não é isso? Então vamos lá, capítulo número 3, versículo do número 7, diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E esse que tem a chave de Davi faz o quê? Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E nessa noite, nessa jornada dessas 3 sextas-feiras, Deus vai abrir na tua vida portas que ninguém vai poder fechar no nome de Jesus. Deus vai abrir acessos que ninguém vai poder fechar no nome de Jesus. Deus vai trazer respostas, resultados e milagres que ninguém poderá roubar e desviar no nome de Jesus. Alguém me dá um amém? Porque aquilo que Ele abre ninguém fecha, aquilo que Ele dá ninguém rouba, e aquilo que Ele fecha ninguém tem o poder de voltar a abrir. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Veja aí, aqui viajando se calhar, resumindo, essa palavra está correta? Está melhor assim? Resumindo um pouco aquilo que nós vimos na sexta-feira passada, enquanto nós continuávamos na nossa jornada de meditação em torno do livro do Apocalipse, nós vimos que João, após escrever para as 7 igrejas, ele conta nas passagens subsequentes que ele foi arrebatado aos céus, e quando ele chega aos céus, ele vai para uma certa sala que tinha um trono principal, que era o trono de Deus, e existiam alguns outros tronos onde os anciãos estavam sentados, e havia um livro que tinham 7 selos, e cada selo, se vocês forem estudar depois a história do Apocalipse, a partir do capítulo 5 em diante, cada selo que era desbloqueado fazia menção ou referência a um acontecimento, não é? Cada selo liberava algo, cada selo liberava uma realidade, cada selo liberava um acontecimento. Só que a Bíblia vai falar que quando João está tendo essa visão, nem os anciãos, nem o anjo forte que estava lá tinha o poder, a autoridade para poder o quê? Abrir o quê? Abrir esses selos. Até que esse cara que aparece a João aparece no meio daquela sala, e aí tudo muda de figura. Porque alguém com a revelação disse: nós não conseguimos abrir, mas há alguém que está a chegar nesse lugar, e esse alguém tem o quê? O poder de de abrir os selos que nenhum ancião conseguiu abrir, e de abrir os selos que nenhum anjo forte conseguiu abrir. E esse alguém é aquele que nós viemos buscar, é aquele que nós viemos adorar, é aquele que nós viemos clamar, e o nome dele é Jesus, e ele tem a força e o poder de abrir na minha e na tua vida coisas que ninguém pode abrir, de resolver problemas que ninguém pode resolver, de alinhar coisas que ninguém pode alinhar, de mudar quadros que ninguém pode mudar, de resolver situações que ninguém pode resolver, de tirar pessoas do pecado, da droga, do álcool, da mentira, da pobreza, da maldição, do solteirismo, do desemprego. Aonde os pais falharam, ele não falha. Aonde os irmãos falharam, ele não falha. Aonde os colegas falharam, ele não falha. Aonde os amigos falharam, ele não falha. Aonde os padrinhos na cozinha falharam, ele não falha. Aonde estudos de viabilidade falharam, ele não falha. Aonde os planos dos homens falharam, ele não falha, porque ele é o único que a Bíblia fala que na mão dele tem a força e tem o poder, e não há nada nem ninguém que o possa resistir. É esse que não falhou na cruz, e é esse que não
não vai falhar na tua vida, na tua história, no teu destino, no teu propósito, na tua casa e na tua família. Eu pensei que tinha alguém nessa igreja para dar um amém e glorificar o nome daquele que não falha. Ou eu posso ouvir um glória a Deus dessa igreja? Então, enquanto nós viajávamos sob a visão de portas, nós falávamos, dentre várias coisas, quando nós estamos a falar de portas abertas, nós falamos que portas significam caminhos, passagens. Mas nessa noite eu queria trabalhar um pouco numa das visões que nós trouxemos, é que quando nós estamos a falar de portas, e provavelmente vocês vão concordar comigo, portas também falam-nos de acessos. Não é isso? Portas, elas dão-nos acessos. Acessos a lugares, acessos a coisas, acessos a pessoas, acessos a resultados. Então, quando você ouvir falar de portas na visão espiritual, na verdade o que se está a tentar falar também é de acessos, porque portas permitem-nos aceder a coisas, a lugares e a resultados. Portas fala-nos de acessos a estágios, a estados, a níveis e a dimensões. E uma das coisas que tem a ver com os acessos, veja aí, é que aquilo que nós vamos aceder depende da posição que nós nos encontramos. Hello? Quem está do lado de fora do templo, ele tem acesso a uma visão da mesma porta que nós estamos aqui do lado de dentro. Não tem uma porta, vocês não passaram por uma porta para vir para aqui? A mesma porta que vai nos levar para fora é a mesma porta que fez o quê? Que nos trouxe para dentro. Só que os acessos, aquilo que nós vamos aceder, ao usarmos essa porta, vai ser diferente em função do quê? Da posição que nos encontramos. Quando você está do lado de fora e acede a essa porta, você tem essa visão. E quando você está do lado de dentro e acede por essa porta, que na verdade é um acesso à saída, você tem uma outra visão. Então veja aí, e nessa noite eu queria falar exatamente sobre isso. 2 propósitos que os acessos ou as aberturas de portas nos trazem, ou têm. Ou seja, as portas abertas, elas têm 2 propósitos, se calhar podemos colocar principais. Hello? O primeiro propósito é o de entrar, e o segundo propósito é o de sair. Então, o primeiro principal propósito de uma porta aberta é o de nos fazer o quê? Entrar para um lugar, aceder a algum lugar, aceder a um novo nível, aceder a um resultado, aceder a uma estação. Mas na vertente espiritual, portas, elas não nos fazem só aceder, como muitas das vezes quando elas se abrem, não é só para nós recebermos. Algumas vezes elas se abrem para coisas e pessoas saírem. É assim que há portas que precisam se abrir para pessoas saírem das drogas. Há portas que precisam se abrir para pessoas saírem do pecado. Há portas que precisam se abrir para pessoas saírem das maldições, das correntes, das cadeias. Há portas que precisam se abrir para pessoas saírem do solteirismo, das prisões que prendem as suas vidas. E eu não sei qual é a tua posição. Seja uma porta para aceder a um nível, a um resultado, a uma resposta, ou uma porta para sair de uma maldição, de uma prisão, de uma cadeia. Na força, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, eu vim declarar nessa noite que ela vai se abrir para ti em nome de Jesus. Eu disse, ela vai se abrir para ti em nome de Jesus. Ela vai se abrir para a tua casa, ela vai se abrir para a tua família, ela vai se abrir para os teus, em nome de Jesus. Alguém me dá um amém nessa noite? Então, portas nos permitem entrar, mas elas também nos permitem sair. Elas permitem nos sair de prisões, elas permitem nos sair de cativeiros. Vamos lá bem rápido, Isaías, por conta do tempo, para podermos orar a Jesus. Isaías capítulo número 45. Bem rápido. Isaías 45:1 diz assim:
Assim diz quem? Vamos lá. Assim diz quem? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para fazer o quê? Para abater as nações diante de sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir o quê? Diante dele e veja o que o Senhor vai falar. E as portas, aqui parafraseando, que eu vou abrir, não vão se fechar. Assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Versículo 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei o quê? As portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Veja aí, vamos lá, volta para o versículo 1. Todos nós, vamos lá. A quem tomo. Amém. Veja aí. A minha questão para vocês é: por quê? Porque essa passagem ela tem uma história, tem um contexto. Por que Deus abriu a porta para Ciro? Por que Deus estava a dizer que vai abrir essas portas para esse homem chamado Ciro? Primeiro, veja aí, se vocês forem ler o contexto da história, vocês vão perceber que primeiro Deus abriu essas portas para dar a Ciro acesso a um novo território, porque agora Ciro ia tomar Babilônia, e Babilônia estaria sobre o seu controle. Mas não era só para Ciro tomar Babilônia, é que nessa Babilônia existia o povo de Deus num cativeiro que já durava o quê? 70 anos. Então a mesma porta que se abriu para Ciro dominar sobre Babilônia é a mesma porta que Deus usou para o seu povo o quê? Veja, não aceder a um resultado, mas sair da escravidão. Então, há portas que vão trazer o emprego, há portas que vão trazer o milagre, há portas que vão nos dar o acesso a um resultado sobrenatural, mas existem outras portas, amados do Senhor, que elas têm que se abrir para liberar pessoas, para libertar pessoas, para mudar pessoas, para salvar pessoas. E nós viemos nessa noite para declarar: da mesma forma que uma porta se abriu e um novo território foi dado a esse homem, da mesma forma que uma porta se abriu e o povo que estava preso na escravidão foi livre, Deus vai abrir portas que vão te dar acesso a novos territórios, e vai abrir portas que vão fazer com que pessoas ligadas a nós, que estão presas a doenças, a maldições e a todas as sortes de mal, elas saiam desse cativeiro, elas saiam dessa fase má, elas saiam dessas cadeias, elas saiam dessas prisões e experimentem a liberdade e a libertação em Cristo. Em nome de Jesus, me dá um amém. Então Deus vai usar a vida desse homem para dar algo a esse homem. Eu vou te dar um novo território, eu vou te dar um novo acesso, só que essa porta que eu vou abrir para ti automaticamente vai gerar libertação para alguém que está cativo. É assim que eu ia dizendo no princípio desse culto, que as portas não se abrem só para nos dar coisas, as portas se abrem também para libertar pessoas. Então precisamos de ter o cuidado quando nós estamos a dizer: Senhor, abra as portas para mim. Porque muitas das vezes, quando nós estamos a clamar ao Senhor para nos abrir portas, nós estamos a pensar já no carro: abre a porta do casamento, abre a porta. Mas tem um familiar nosso numa cadeia que precisa sair. Tem um filho nosso numa amarra que precisa sair.
Tem alguém ligado a nós numa atadura que precisa de ver o quê? Essas portas abertas. Eu vou falar mais uma vez. Seja lá qual for a porta que você e eu precisamos ver aberta, no nome daquele que abre e ninguém fecha, elas se abrirão em nome de Jesus. Eu disse, elas se abrirão em nome de Jesus. Eu disse, elas se abrirão em nome de Jesus. Elas se abrirão em nome. Se você tem que aceder a alguma coisa, você vai aceder. Se você tem que ser livre de alguma coisa, você vai ser livre. Se alguém ligado a ti tem que aceder a uma posição, a um nível, a um resultado, a uma resposta, a um milagre, nós profetizamos nessa noite que essas portas se abram. A porta da cura, a porta do emprego, a porta da viagem, a porta dos negócios, a porta dos clientes, a porta do casamento, a porta da promoção, a porta das boas novas, a porta dos contratos, a porta das ajudas. Mas nós também declaramos que se abram a porta da libertação, libertação do pecado, do álcool, das drogas, da idolatria, das maldições, da bruxaria, da feitiçaria. Portas que vão fazer cativos serem livres e libertos. Que elas se abram na força, que elas se abram no poder e na autoridade do nome de Jesus. Me dá um amém se você crê nisso em nome de Jesus. Atos capítulo de número 12, bem rápido. A Bíblia fala-nos que Herodes, numa certa estação, lançou a mão sobre alguns da igreja, matou a Tiago, que era irmão de João. E a Bíblia diz, não vamos ler tudo por conta do tempo, que tendo visto que o povo se tinha agradado, então esse homem fez o quê? Chamou a Pedro, prendeu a Pedro, e ele tinha um plano, ele tinha um programa. O plano e o programa dele era de fazer um espetáculo público com a morte de Pedro. O plano dele era trazer vergonha pública na forma como ele havia de matar Pedro. Só que a Bíblia vai falar que a igreja fazia contínua oração. A igreja orava: Senhor, faça alguma coisa para que Pedro não morra, faça alguma coisa para que Pedro não seja vergonha, escárnio, escândalo para o evangelho. Senhor, faça alguma coisa. E é assim que a Bíblia vai falar que enquanto a igreja estava a orar, o anjo do Senhor apareceu numa cadeia, ou na cadeia onde Pedro se encontrava, guardado por 4 quaternos de soldados. E enquanto ele dormia sem a sua capa, sem as suas sandálias, sem as suas vestes, algemado, amarrado, acorrentado, a Bíblia vai falar que o anjo soltou as correntes, soltou as amarras, orientou a Pedro que colocasse, veja aí, as suas vestes, calçasse as suas sandálias, e nós vamos ver que a porta da cadeia se abriu. E Pedro foi passando pelo corredor. Me dá aí o versículo 13. Ok, 7, né? Está no 7? Volta, então, volta. Volta para o 7. Podemos começar aqui no 7, em vez de ir para 1. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu. Hoje vocês foram inteligentes. Eu estava a história, vocês começaram a avançar os versículos. Abençoe. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe o que das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe: mas lança as tuas costas, a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real. Não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Eu profetizo que Deus vai fazer algo na tua vida que vai parecer um sonho. Calma aí, será que isso está acontecendo? Será que eu estou nessa posição? Será que essa pessoa parou de beber, parou de se drogar, parou de roubar, parou de se prostituir? Será que essa promoção é para mim? Será que eu sou o chefe? Será que esse resultado é meu? Será que esse casamento é meu? Eu profetizo, assim como Pedro estava a viver algo que parecia uma visão, que parecia um sonho, que Deus visite a tua vida e faça na tua vida algo que pareça surreal para ti, algo que pareça surreal para os teus, algo que pareça surreal. Me dá um amém se você recebe isso em nome de Jesus. Mas cuidava que via alguma visão. Vamos lá. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para onde? Para a cidade.
a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E só assim, Pedro, tornado assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Porque existem portas que, se não abrirem, a agenda do inimigo sobre nós vai prevalecer. Existem portas que, se não forem abertas, o programa de vergonha e de escárnio que as trevas têm contra nós vão prevalecer. Oh, mas ainda bem que meu e o teu Deus é aquele que tem a força e o poder para abrir todo e qualquer tipo de porta. E eu declaro no nome de Jesus: nenhuma agenda programada para vergonha, dor, humilhação e sofrimento vai prevalecer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E qualquer porta que Deus tem de abrir para cancelar essa agenda, nós estamos a declarar nessa jornada de sextas-feiras que essas portas se abrirão e o nome do Senhor será glorificado em tua vida. Oh, me dá um amém se você acredita nisso, em nome de Jesus. Vamos lá, próximo versículo. E considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Veja aí. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E batendo, e conhecendo a voz, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas fez o quê? Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti, estás louca. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Ou eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai abrir portas na vida de alguém, que as pessoas não vão acreditar que você está livre, que as pessoas não vão acreditar que você está a trabalhar, que você casou, que você está livre, que você viajou, que você prosperou. Eu declaro que Deus vai abrir portas para a tua vida que vão causar espanto nas pessoas à tua volta. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Qual é a situação ali? É que esse povo, essas pessoas, eram as mesmas ou as tais que estavam a orar a favor desse Pedro. Eu declaro, até na igreja, quando ouviram teu testemunho, fala: essa enchidora, ela está exagerando, não foi tudo isso. Eles é que estavam a orar para Pedro. Quando lhes disseram: a resposta da vossa oração está lá fora, elas não acreditaram. Eles é que estavam a interceder para Pedro. Agora a menina disse: podem parar de orar porque Deus vos ouviu. Eles não acreditaram. A porta se abriu, a Maria casou. Eles não acreditaram. A porta se abriu, o Maicon já está a trabalhar. Eles não acreditaram. A porta se abriu, aquele contrato foi assinado. Eles não acreditaram. Disseram: tu estás louca. Porque tem alguns que estão a orar, mas eles próprios também não estão acreditando que eles estão a orar. Oh, mas há um Deus que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, que traz resoluções onde ninguém consegue resolver, que toca onde ninguém consegue tocar, que muda o que ninguém consegue mudar, restaura o que ninguém consegue restaurar, transforma o que ninguém consegue transformar, opera o que ninguém consegue operar. Eu declaro que Ele vai fazer na tua vida algo que os teus não irão acreditar. Me dá um amém se você crê. Volte para o versículo anterior. Amacos. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é assim, nós estamos mesmo a orar para ele ser livre, mas não deve ser ele. Ela teve uma visão. Eu profetizo que Deus vai abrir uma porta tão espetacular que você vai passar com um carro e as pessoas vão falar, eles vão ver você naquele volante, porque você não vai fumar escuro o vidro da frente. Eles vão ver você naquele volante, mas vão dizer: não é ele, não é ela. Deve ser alguém
parecido com ele. Há um adágio popular que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Não, Pedro não é ele, deve ser o anjo dele. Deve ser o anjo dele, essa doida está louca. E diziam: é o seu anjo, mas vamos lá. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, fizeram o quê? Viram-no e espantaram-no. Porque existem portas. Ou nós não viemos buscar 5 mil. Não, nós não viemos buscar coisita. Nós viemos buscar abertura de portas que vão causar espanto. Oh, isso não é para todo mundo, mas aqui pelo menos 2 pessoas que acreditam. E eu profetizo para esse grupo que Deus abra em tua vida, abra em tua casa, em tua família, não portas normais, não de forma comum, não de forma habitual, mas portas que vão causar espanto em nome de Jesus. Vá lá, me dá um amém se você crê nisso. Portas que vão causar espanto. Eles viram a Pedro, mas não acreditaram que Pedro estava lá. Eles vão te ver no cargo, mas não vão acreditar que é você que está lá. Vão te ver na função, não vão acreditar que é você que está lá. Vão te ver na posição, não vão acreditar que é você que está lá. Vão ver os teus resultados e eles não vão acreditar que são os teus resultados. Eu profetizo que Deus abra para a tua vida esse tipo de portas, portas incomuns, portas inigualáveis. Porque há portas que precisam ser abertas. Algumas para trazerem coisas, mas outras para tirarem-nos de lugares. Eu gostaria de ter um pouco mais de tempo, porque já temos que orar. Mas a Bíblia fala no livro de Atos, capítulo de número 16, no versículo 25, que prenderam a Paulo e Silas, porque eles tudo o que fizeram de errado era fazer algo certo. E levaram eles para a prisão. A Bíblia fala que eles foram açoitados e eles de dor, feridos. Perto da meia-noite eles tomaram uma decisão: vamos orar. Hoje você veio aqui porque você tomou uma decisão sábia, das mais sábias da tua vida: ouvir a palavra de Deus e orar. E a Bíblia vai falar que quando eles tomam a decisão de orar, perto da meia-noite veio um grande terremoto que mexeu com as bases, a estrutura da prisão. A Bíblia fala que as bases da prisão tremeram, moveram-se. Quando eles foram orar e abriram-se, moveram e logo fizeram o quê? Se abriram não algumas portas. Vocês estão aqui? Não se abriram algumas portas. Ele vai falar e abriram-se. Eu falava com alguém nessa tarde. Enquanto nós conversávamos, eu pude perceber uma coisa: amado do Senhor, Deus não tem limites. Nós queremos colocar limites em Deus. Deus pode te dar 10, mas nós falamos: não, vamos pedir só 5. Hello? Deus pode te dar 100, mas nós falamos: não, 30 está bom. Deus pode te curar, te libertar, te dar casamento, te dar marido, te dar filho, te dar casa, mas nós falamos: não, se Deus me libertar já está bom. E sabe o que me dá graça às vezes quando converso com algumas pessoas? Eles acham que pelo fato de que eles não oraram por carro e só oraram por salvação, eles são melhores que aqueles que oraram por salvação e oraram por carro. Não, eu essas coisas com Deus não precisa. Eu só quero a minha paz de espírito. Paz de espírito sem dinheiro nunca terás. Hello? Não, você sabe as guerras que você trava contigo mesmo quando aperta. Porque existem algumas pazes que você precisa, que tem outros caminhos. Eu só preciso que o Senhor me dê paz de espírito. Não, tudo bem que nós, como Paulo, sabemos viver em fartura, sabemos viver em bonança e sabemos viver em falta. Mas eu acho engraçado quando um cristão fala: não, essas coisas são vaidades, são da terra. Meu irmão, vestir é mesmo só na terra, comer é só na terra, casa para viver de bloco é só na terra, carro é só na terra, até marido é só na terra. Jesus disse: nós nos céus viveremos como os anjos que não fazem o quê? Que não se darão em casamento. Casar é aqui, beijar é aqui, fazer filho é aqui. Não, eu estou bem, abraçando a minha sogra.
não preciso do marido. É problema teu, mas você não pode achar que porque você não está a orar como as outras que estão a pedir marido, você é melhor do que as outras. Porque o que eu pude perceber? Muitas das vezes não é limitação de Deus fazer, é limitação de nós crermos. Porque nós só pedimos a Deus aquilo que nós acreditamos que Ele pode fazer. Ouça o que eu vou falar nessa noite, amados do Senhor. Escreva isso e guarde na tábua do teu coração. Nós não somos cães, nós somos os filhos. Jesus disse à mulher sirofenícia: não podemos, eu não posso dar o quê? Aos cães a comida dos filhos. Mas muitos de nós, como aquela mulher disse assim: eu não sou filha, mas os cães merecem a migalha que cai da mesa dos seus senhores. E muitos estamos a ficar como os cães, querendo as migalhas do Senhor, quando o Senhor pode nos dar o bolo todo, a fatia toda, o pão todo, o pedaço todo. Deus não abriu algumas portas, Deus abriu. Eu pensei que tivesse alguém aqui comigo nessa noite. Deus abriu todas as portas. Deus abriu todas as portas. Deus abriu todas. E foram soltas as prisões de todos. Nessa noite, não é o que Deus pode fazer, é o que tu podes crer. E eu creio no nome de Jesus. Eu te trouxe nessa noite para uma noite de desafio. No sentido de que você não vai só, eu quero que se abra a porta do emprego. Deus pode abrir a porta do emprego e abrir a porta que vai tirar a pessoa da droga. Deus pode abrir a porta do casamento e abrir a porta que vai tirar a pessoa do álcool. Deus pode abrir a porta da viagem e abrir a porta que vai tirar a pessoa da prostituição. E abriram-se, não algumas, mas abriram-se todas. E eu creio no nome de Jesus. E eu creio que há pessoas aqui que creem. E Jesus disse: se creres verás a glória de Deus. Eu profetizo que Deus não vai abrir algumas portas de acordo à medida e à dimensão da tua fé. Portas que trazem benesses, portas que trazem libertação, portas que trazem acesso, promoção, elas se abrirão sobre a tua vida para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Me dá um amém se você crê e coloca-se em pé no nome de Jesus. Vamos lá, alguém celebra o Rei da Glória bem forte. Alguém celebra o Rei da Glória bem forte. E eles oraram. Porque veja aí, tem coisas. O que é que o Senhor, e eu percebi isso da parte do Senhor. Isso que eu estou a pregar para vocês, eu não li em nenhum lugar. Vocês também podem investigar, não tem essa matéria. Não, portas que trazem, que levam, isso não existe. Mesmo o chat também não vai conseguir gerar isso. Não vai, o chat não vai conseguir gerar isso sem gostar. Isso foi algo que o Senhor imprimiu no meu espírito. Porque até eu nunca tinha ascendido a esse nível de percepção. Quando nós estamos a orar para portas, nós só queremos que a porta do emprego, mas há portas que têm que se abrir, não só para trazer, mas para libertar. Porque você já prestou atenção que os presos, eles estão nas cadeias, sem correntes nos pés, sem algemas nas mãos, mas ainda continuam presos? Então a verdadeira liberdade ou libertação de um preso nesse segmento não é só tirar a corrente das mãos, é abrir sobretudo o quê? As portas das prisões. E às vezes nas nossas igrejas, vamos ser sinceros, eu próprio já fiz isso. Nós oramos, ungimos, quebramos correntes nas mãos, quebramos correntes nos pés, liberamos-te de todas as amarras e ataduras. Mas você está a libertar alguém que ainda tem portas que estão fechadas à volta dele. Então você coloca $1 milhão na mão de um preso que está na comarca da CCN. Vai fazer o quê? De jeito, de valor? Nada. Porque ele ainda é o quê? Um preso com $1 milhão. Ele é só um preso com $1 milhão. Pega $10 milhões, coloca na mão de um preso da CCN. Diz: investe, projeta, faz a tua vida, é teu dinheiro. Mesmo que, a não ser que, prontos, não sei, nem sei se posso falar isso, a não ser que ele vai comprar alguém para o soltar,
Mas vamos partir do princípio que não existe corrupção. Ele não vai sair da cadeia, não vai conseguir corromper ninguém, porque com 10 milhões de dólares, em muitos lugares, a tua sentença é anulada. Hello? Vamos partir do princípio que ele não conseguiu corromper ninguém, continua lá, preso com 10 milhões de dólares. Ele vai fazer o quê? Nada. Porque ele ainda está preso. Os pés podem se mover, as mãos podem se mover, mas ele ainda tem portas que o fecham ali. Eu percebi que muitos de nós e pessoas ligadas a nós estão nessa condição. Precisamos que Deus abra portas que nos vão dar acessos, mas precisamos que Deus abra portas que vão tirar pessoas dos cativeiros. A conversa de Deus com Ciro é: eu vou abrir a porta, você vai entrar para dominar e reinar sobre essa terra, mas a mesma porta que você vai usar para prosperar e reinar é a mesma porta que o meu povo vai fazer o quê? Vai usar para sair e ser livre. Então existem familiares nossos presos em coisas que não são correntes, mas são portas. Você já deve ter visto filmes que presos fugiram mesmo com cadeias, como é que cadeias? Com algemas nas mãos e nos pés. Porque a coisa mais importante para eles não é a algema, é a abertura do quê? Das portas. E eles vão procurar um lugar qualquer, arranjam um ferro, vão para um serralheiro e conseguem tirar o quê? As algemas. A coisa mais importante para eles é o quê? É que haja uma porta aberta. A coisa mais importante para nós nessa noite e nessa fase da nossa vida é que hajam o quê? Portas abertas. E nós profetizamos que o Deus que tudo pode, Ele vai abrir as portas para ti no nome de Jesus Cristo. Oh, cadê o teu amém nessa noite no nome de Jesus? Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e agradeça ao Senhor por essa noite, pela sua palavra, pela direção do seu Espírito, pela revelação do seu Espírito, pela forma como Ele falou para nós, pela forma como Ele falou conosco. E peça a Ele, diga: Senhor, equipa-me para a guerra, equipa-me para a batalha, unge-me para a peleja nessa noite, unge-me para a peleja nessa noite, unge-me para a peleja nessa noite, unge-me, Senhor, para a peleja nessa noite. Senhor, o peso que estava sobre a oração de Paulo e de Silas, o peso que estava sobre a oração daqueles cristãos que faziam oração e intercessão a favor de Pedro, Senhor, o peso dessa glória que fez o anjo descer, o peso dessa glória que fez o cárcere tremer, permita que essa glória, esse peso, essa unção, essa autoridade estejam sobre as minhas palavras, sobre as minhas falas, e as portas que estão fechadas na minha vida, na minha casa, na minha família, sejam portas para trazerem resultados, como portas para libertar os cativos e os cativeiros de alguma prisão. Permita que esse peso de glória provoque a abertura dessas portas. Isso, vai falando com Deus, levanta a tua voz. Diga: Senhor, coloca essa autoridade sobre as minhas palavras, coloca essa unção sobre as minhas palavras, coloque esse poder sobre as minhas palavras, e que nessa noite eu possa ver diante dos meus olhos, diante dos meus pés, portas se abrirem, portas se abrirem, portas se abrirem. Levante a tua voz e comece a orar e diga: Pai, eu declaro e profetizo na autoridade que há no nome de Jesus. Aquele que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, eu declaro e decreto as portas que estão fechadas na minha vida, a porta da cura, portas que me vão dar acesso a coisas, portas que me vão dar acesso a lugares, portas que me vão dar acesso a resultados, a porta do emprego, a porta da viagem, a porta da promoção, a porta do casamento, portas que vão trazer acessos, boas novas, resultados. Eu declaro e decreto que elas se abram para mim. Levanta a tua voz e comece a orar. Levanta a tua voz e comece a orar. Levanta a tua voz e comece a orar. Nós declaramos e decretamos: se abram, se abram, se abram, se abram, se abram, se abram, se abram. Xalaparacopa papapá.
Pai, eu estou a declarar toda porta que está fechada, e por ela estar fechada, os negócios não estão a chegar a mim, os clientes não estão a chegar a mim, a ajuda não está a chegar a mim, as propostas não estão a chegar a mim, os resultados não estão a chegar a mim, as bênçãos não estão a chegar a mim. Eu declaro e decreto no nome de Jesus que elas se abram agora, que elas se abram agora, que elas se abram agora, que elas se abram agora. Xalacobaracabadá, lacobaracabadá, labadabacobalabadá. Assim como se abriram as portas de Samaria, as portas de Samaria, e os mantimentos puderam entrar para Samaria, Pai, eu estou a declarar que se abram sobre a minha vida as portas e as respostas e as bênçãos e os resultados e os milagres possam vir para a minha vida, possam vir para a tua igreja, possam vir para o teu povo, possam vir para a minha casa, possam vir para a minha família. Curas, empregos, negócios, casamentos, contratos, clientes, salvação, libertação, restauração, transformação, boas novas, ajudantes do destino, parceiros estratégicos, respostas que há muito estamos orando por elas. Eu declaro que elas se abram, que elas se abram. Isso, levanta a tua voz e declare, levanta a tua voz e declare: se abra, se abram, portas se abram, portas se abram, em nome de Jesus. E cabalacalamakaba, xaracabadabababá, lepapapapapapá, recobalabarabacobalabar. Isso, vai batendo palmas enquanto você ora e declara: eu venho contra ti não no meu nome, eu venho contra ti não na minha força. Você até pode me resistir, não querer abrir, mas há um nome, há um nome, há um nome, há um nome, um nome que tem poder. Eu venho nesse nome, eu venho nessa autoridade, eu venho nessa chave, e você vai ter que se abrir. Porta do emprego você vai ter que se abrir, porta da ajuda você vai ter que se abrir, porta do casamento você vai ter que se abrir, porta da viagem você vai ter que se abrir, porta do milagre, milagres que tenham meu nome, você vai ter que se abrir, porta das ajudas você vai ter que se abrir, portas dos meus resultados você vai ter que se abrir. Eu comando agora: se abra. Xalacabalabagada, rabalagada, xapapapapapá, lapapapapá, lecabarabada, ibalabada. Isso, vai orando. Ore para as portas se abrirem nos teus filhos, se abrirem para os teus irmãos, se abrirem para o teu pai, se abrirem para a tua mãe, se abrirem para o teu esposo, se abrirem para a tua esposa. Ore para essas portas se abrirem na vida deles, na vida deles. Elas têm que se abrir. Declare e decrete isso. Elas têm que se abrir. Essas portas têm que se abrir. Profetiza isso. A vergonha que estava programada contra a minha vida, mantendo essa porta fechada, ela vai ser cancelada. Porta dos milhões, portas do emprego, portas dos negócios, portas dos contratos, portas das viagens, ela vai ter que se abrir. Declara isso, declara isso. A vergonha tem que ser cancelada. Ayacoba lacoba labasachos, recoba rabacoba rabacoba, chapa paranos, lecos queberinas, la cabanacosa, balançando, recobalaia, papapaya, papapaya, lecobalá. Eu tenho que passar para outro nível, eu tenho que passar para outra fase, eu tenho que passar para outro estágio. As ajudas que eu preciso, elas vão ter que ser liberadas. Oh, declara, declara, declara. Elas vão ter que se abrir.
abrir. Eu estou a profetizar. Essas portas vão ter que se abrir. Se assim como pensaram que iam seguir de Pedro, não vão seguir de ti, não vão seguir de mim. O Deus de Pedro é o meu Deus, o Deus de Pedro é o teu Deus. Nós estamos a comandar que se abra. Shayabalabacobalá, paracopapapapá. Portas das trevas, portas do pecado, portas da bruxaria, portas de vícios, portas da idolatria, a fecharem vidas, a fecharem pessoas. Nós declaramos e decretamos que essas portas se abram agora e declaramos a libertação dessas almas, a libertação dessas vidas, a libertação da nossa família, a libertação dos nossos amigos. Se abram, se abram, se abram, se abram. Declara, se abram. Shalamakobalabada, shalamakobalabada, shalabalabarabada. Ajudantes do destino, portas que vão trazer os meus parceiros estratégicos, portas que vão trazer os meus ajudantes do destino, portas que vão trazer homens e mulheres que nos servirão com ideias, sonhos, projetos. Eu profetizo, se abra. Shaya. Labaracobalabarrados, Maracobolobosata, Balatobalacapaya. A porta da cura se abra, se abra, se abra, se abra, se abra. A porta da viagem, portas das casas, portas dos terrenos, portas dos carros, porta da salvação, se abra agora. Shalamacobalabacobalamadaya, labalabacobalabalabadados, shalabacobalabacobalabadados, shalabacabalabacobalabada, shalababababababa, rababababababa, shalabarracobalabada. Pai, eu declaro portas que estavam a fechar as almas dessa igreja, portas que estavam a prender os membros dessa igreja, portas que estão a prender os novos convertidos. Eu dou uma ordem, eu dou um comando, se abram agora. Almas sejam livres, almas sejam liberadas, almas sejam soltas, se abram agora. Portas que estavam a prender multidões, vidas, almas, se abram. Multidões sejam livres, multidões sejam liberadas, multidões sejam soltas. Quem tem que chegar a nós, chegue a nós agora. Declara, declara, vai ter que se abrir e toda oposição seja removida, mas ela vai ter que se abrir.
Lebekia, Marato Sataya. Shiba la makoba la badaya, Shekede begobada, Likobo lobodo, cadeados, correntes, grilhões, a impedirem as nossas portas de se abrirem. Pai, quebra agora toda fechadura que está a impedir a nossa porta a se abrir, todas as correntes que estão a impedir as portas de se abrirem, toda a resistência que está a impedir as portas de se abrirem. Ayakatobala, todos os grilhões, quebra agora, quebra agora. Shayala, rapapapapapa, recopachada, requiborobosata, rimocobalabada, ricolobosetea, mecolobodia, marobobosa, libagada, ferrolhos de bronze, cadeados, correntes, algemas, trancões, trancas, as nossas portas, a impedirem elas de se abrirem. A porta da cura se quebra, se quebram, se quebram, se quebram, se quebram, e que as portas se abram. Shalamakobana, Shalababababakoba, Lerikobadabada, Resotapata, Lekebedegedusa, Lebekobalabada. Declara, declara, declara. Pos teus irmãos, pos teus filhos, pos teus pais, pos teus netos, por teu parceiro, para tua parceira, nos negócios, na saúde, na família, se abra! Lerino Sata, Lerimo Saya, Lemecomorinas, Paracopalaros, Marusetea, Palato Ede, Marusata, Paracada, Lequebedia, Shabarados, Maracopada, Limo Sata. Shalanos, Lericobobosha. Limosara baranos, Shalabarada bababaros, Shalabaracobalabaраnos. Portas que vão nos dar acessos a novos níveis se abram. Portas que nos trarão promoção e elevação na jornada da vida. Hoje são a voz do nosso comando. Em nome de Jesus, se abram. Promoções no destino, promoções no propósito, promoções na carreira, promoções no chamado, promoções na chamada, promoções na jornada da vida, promoções na missão, promoções na vida. Eu declaro portas que tenham esses resultados e essas promoções se abram agora em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Shalarokobabababasachas, Ribosacha lama capalaros, Shalacho keperino sataya, Lino movosere que le mecusca, Retipadaba sataraba cobalada, Lebekia madobose kebelia, La cobadia la coba, Recoba laba cobalaya, Lebesito barakacha, Marino sataya, Leperino sataya, Libo cobalaya, Macapaya, Paraco palaro, Lico pasatas. Levanta as tuas mãos, Shalaros. Pai, no nome de Jesus, nós estamos a declarar e a decretar. Paulo e Silas não ficaram 20 dias na cadeia.
as portas se abriram de forma imediata. Pedro não ficou 20 dias no cárcere. Quando eles oraram, as portas se abriram de forma imediata. Pai, eu declaro e profetizo para a vida desse homem e para a vida dessa mulher que depositou o seu coração em fé. Meu Pai, nós não estamos a orar para o futuro, nós estamos a orar para esse tempo presente. Assim como se abriram as portas de Pedro e as portas para Paulo, se abram as portas desse homem, se abram as portas dessa mulher. Em nome de Jesus, alguém diga amém. Levanta as tuas mãos. Alá cosetia. Senhor, eu declaro na vida de cada um aqui presente que está querendo pela libertação de alguém do álcool, das drogas, da bruxaria, da feitiçaria, da prostituição, ou de qualquer outro laço, ou de qualquer outra maldição, ou de qualquer outra prisão. Eu profetizo e declaro que as portas que vão tornar efetiva e eficaz a libertação desse homem e a libertação dessa mulher se abram nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu profetizo nessa noite para a vida de quem veio nesse lugar querendo por uma abertura na vida financeira, na vida profissional, na vida acadêmica, na vida material, na vida espiritual. Veio querendo pela abertura de uma porta ligada à vida sentimental ou a qualquer área da sua vida. Não no meu nome, não na minha força, não no meu poder, mas no nome de Jesus declaro e decreto nesse tempo presente que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu disse que essa porta se abra em nome de Jesus. Que essa porta se abra em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo. Assim como Pedro não acreditou que as portas estavam se abrindo e pensou que era uma visão, assim como aqueles que estavam orando para ele não acreditaram que era Pedro livre. Pai, faça na vida de cada um de nós, para que isso seja transformado num testemunho que dê glória ao teu nome. Faça na vida de cada um de nós um milagre, Senhor, que crie espanto em nome de Jesus. Que crie espanto nas nossas vidas, que crie espanto no meio da igreja, que crie espanto na nossa casa, que crie espanto na nossa família. Pai, libere resultados que vão criar espantos em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo, assim como tu disseste a Isaías, eu abrirei as portas e elas não se fecharão. E eu declaro no nome de Jesus, Senhor, que as portas que tu estás abrindo para nós, elas permaneçam abertas em nome de Jesus. Pai, eu declaro e profetizo no nome de Jesus sabedoria para identificar que as portas se abriram no nome de Jesus. Sabedoria para identificar que a oportunidade é essa no nome de Jesus. Sabedoria para identificar que o tempo é agora no nome de Jesus. Sabedoria para identificar que a estação é agora no nome de Jesus. Pai, eu declaro e profetizo sobre a vida dos teus filhos a força, a audácia, a intrepidez para passar pelas portas que tu já abriste para cada um deles em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Isso, levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor. Levanta as tuas mãos e agradece ao Senhor. Nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelas vidas livres do pecado, da prostituição, da pobreza, da idolatria, da maldição, dos vícios, da pornografia. Senhor, nós te agradecemos pelas portas que abristes para tirar pessoas, vidas, lares, famílias de prisões e cativeiros. Senhor, nós te agradecemos pelas portas do emprego, pelas portas do favor, pelas portas dos negócios, clientes, promoções, casamentos, cura, salvação. Senhor, nós te agradecemos pelas múltiplas portas. A tua palavra declara que quando Paulo orou se abriram todas as portas. Nós te agradecemos, Senhor, porque múltiplas portas se abriram para os teus filhos. Viagens, casas, carros, empregos, negócios, contratos, saúde, salvação, paz de espírito, filhos. Senhor, nós te agradecemos
em nome de Jesus, pelas múltiplas portas que o Senhor abriu para nós, que o Senhor abriu para os nossos. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dado o louvor, a Ti seja dada a adoração, para todos sempre, no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque aquilo que com fé nós pedimos, o Senhor nos dará a graça de testificar, de testemunhar, e nós seremos uma evidência clara nos tempos de hoje de que Deus é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, em nome de Jesus Cristo. Se você como eu crê nisso, dá um amém bem forte e celebra pelas portas que Deus abriu, em nome de Jesus.